Olá, seja muito bem-vinda a essa live. Aqui é a Aline, sou fisioterapeuta e ajudo mulheres com artrose no joelho a ficar boa em casa e sem remédios. E na live de hoje você vai aprender um truque super simples para sentar e levantar com mais facilidade. Geralmente, quem tem artrose no joelho consegue, com o passar dos meses, dos anos, perder muita força por causa da dor. E essa perda de força acaba dificultando movimentos simples como sentar e levantar. Além disso, a dor também vai atrapalhar esse movimento, né? Principalmente quando você está na crise, que está com dor e com edema e com inflamação. Então, é um processo muito comum de acontecer e você precisa ter o fortalecimento do joelho, né, constante para poder voltar, sentar e levantar com facilidade, mas também pode aprender truques básicos para sentar e levantar com mais facilidade no seu dia a dia, principalmente durante as crises, tá? Vou até pedir desculpa aqui rapidinho, que eu comecei a live hoje um pouquinho mais tarde, mas houveram alguns imprevistos, eu não consegui iniciar as 4 em ponto, tá? Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer uma live mais rápida, porque esse truque é muito simples e rápido de aprender e porque eu achei que ia estar livre de a reforma, mas não tô. Muito barulho, muita furadeira ainda na minha casa, fica muito difícil transmitir assim. Mas eu vou tentar falar mais alto para vocês entenderem, só não queria deixar de fazer a live de hoje, tá, meninas? Por causa disso. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. Oi, Josisa. Oi, Sueli. Boa tarde, tudo bom? Então, é o seguinte. Pra gente sentar e levantar com mais facilidade, primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar o nosso posicionamento do corpo quando estiver sentada. Como assim? Ao invés de você levantar no solavanco ou então se levantar bem devagarzinho capenga, você vai crescer a sua coluna. A primeira coisa que você deve fazer, em vez de estar relaxada aqui caída, como a gente sempre fica, e querer levantar de vez no impulso, a primeira coisa que você faz é essa correção aqui. Cresce, imaginando uma linha bem no centro da cabeça, tracionando o seu corpo suavemente para cima. Então, primeiro você fez esse crescimento, tá? Quadril bem apoiadinho, vou afastar a cadeira um pouco mais para trás. E aí, depois que você fez esse crescimento, você inclina o corpo para frente, certo? Então, a coluna tá aqui e você tá inclinada para frente assim, certo? Sua coluna vai para frente. Obviamente, você pode ajudar com as mãos e a força dos braços para levantar, como você já deve fazer. Mas o truque é, na hora que você for levantar, você vai fazer mais força no glúteo mesmo, no bumbum, certo? Fazer uma contração voluntária maior nessa região e vai contrair o abdômen. Então, você seca a barriga antes de fazer o movimento de erguer. Por que você deve fazer isso? Quando você contrai o abdômen, você estabiliza melhor a coluna e o corpo tem mais facilidade de fazer qualquer movimento que envolva as pernas e o tronco simultaneamente. Inclusive exercícios. E eu vou te dar um exemplo para você entender e também poder aplicar esse truque até quando estiver fazendo exercício, tá? No Pilates, por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício muito difícil, a gente usa a respiração para ajudar, que é justamente a contração do abdômen na hora de fazer o movimento difícil. Vamos ver um exemplo bem claro aqui, bem fácil para você entender. Você tá com um pezinho na mão e vai fazer aquele movimento de dobrar e esticar. Quando a gente quer facilitar o movimento, contrai o abdômen na hora de puxar o peso, que é a hora do movimento difícil. E aí relaxa o abdômen na hora de relaxar o braço. E quando a gente vai sentar e levantar, é exatamente a mesma coisa. A gente vai contrair o abdômen na hora de fazer o movimento mais difícil, que é o erguer o corpo, certo? Só que não é erguer de qualquer jeito, nem contrair de qualquer jeito. Você deve realmente fazer as 3 etapas. Contrair ou crescer aqui a coluna, inclinar para frente e secar bem a barriga para dentro. Contrai o abdômen e o glúteo ao mesmo tempo, de forma voluntária. E aí você levanta, ajudando com os braços, certo?
Quando você for aplicando essa técnica ao decorrer dos dias, você vai conseguir automatizar e vai começar a sentar e levantar já dessa forma, sem precisar mais ter que lembrar que deve fazer isso para poder sentar e levantar com mais facilidade. E aí você pode passar a incluir essa técnica nos seus exercícios também. Quando você for fazer, ou até mesmo no dia a dia. Vamos treinar aqui como você pode aplicar essa técnica no seu dia a dia também, para ficar mais fácil de levantar algum peso, de fazer qualquer movimento que precise de um pouco mais de esforço. Você pode usar essa mesma técnica. Então vamos lá. Imagina que você vai pegar um peso que está no sofá e vai transferir esse peso do sofá para a mesa. Então você vai agarrar esse peso e quando você for fazer o movimento de levantar, nesse momento você vai contrair o abdômen bem forte, coluna alongada e aí sim, levanta o peso e leva para onde tem que levar. Ah, Aline, mas eu nem consigo mais pegar peso. Como é que eu posso usar isso no meu dia a dia? Se você for, por exemplo, subir um degrau, colocou o pezinho lá no degrau, na hora que vai fazer a força no joelho para levantar, para passar o degrau, aí você vai contrair o abdômen para ajudar o corpo a fazer esse movimento com mais facilidade. E isso causa uma diferença tão grande que a gente até se impressiona. No Pilates, eu ouvia muitos alunos comentando: meu Deus, como esse exercício que era tão difícil, ficou tão mais fácil só por causa disso, desse pequeno detalhe. E outro exemplo, quando eu ia demonstrar os exercícios que praticava essa técnica, as meninas ficavam: caramba, como é que você consegue fazer um exercício tão difícil desse, com tanta facilidade, leveza, não sei o quê? Era simplesmente o truque de colocar, organizar, né, o nosso centro de força e colocar essa contração como um auxiliar para estabilizar a nossa coluna e para o movimento ficar mais fluido e mais fácil. Tá bom, meninas? Então, esse truque, vocês podem pensar aí várias coisas que vocês fazem no dia a dia, de movimento de esforço, de movimento que você faz com dificuldade e incluir na sua rotina. Naquele momento que você tem aquela dificuldade de fazer o movimento X, você pode adaptar esse truque para todos esses momentos. Então, o que é que eu vou recomendar para você fazer agora como um exercício? Pega um papel e uma caneta e vai anotando um por um o que você tem dificuldade de fazer. Tenho dificuldade de sentar e levantar, anota. Tenho dificuldade de pegar peso, anota. Tenho dificuldade de subir degrau, anota. Tenho dificuldade de X, de Y, de Z. Todos os movimentos que você tem dificuldade. E aí você vai parar para pensar como vai fazer esse movimento aplicando essa técnica, tá? Agora, os mais importantes que eu digo para você são esses três que eu falei. Sentar e levantar, pegar peso e subir escada. São os três movimentos mais importantes para você utilizar essa técnica para ajudar nos seus movimentos e assim ajudar o seu joelho a ter um movimento mais correto, mais eficaz e diminuir o máximo possível a sobrecarga nele, certo? Então, é muito simples, não tem mistério, é secar a barriga o máximo que puder, mantendo a coluna alongada. Só isso. E aplica para qualquer coisa. Vai fazer um exercício de sentar e levantar na academia, de dobrar e esticar o joelho. Na hora que for esticar o joelho, que for levantar o peso, contrai o abdômen e serve do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu falar aqui com as meninas. Olá, Marlene, boa tarde. Olá, Dorinha. Olá, Maria. Deixa eu ver uma pergunta aqui da Marlene. Não estou conseguindo ouvir nada. Marlene, hoje tá muito difícil para mim, porque eu tô sem o meu microfone e tô com a porta fechada. E aí tá muito abafado aqui, porque tá tendo reforma na minha casa. Aí eu tô tentando falar mais alto, para acabar de completar eu tô gripada. Aí eu acho que a voz tá saindo também um pouquinho diferente. Ó, hoje tá tudo assim. Essa live tá quase que improvisada, mas eu espero que vocês tenham entendido o recadinho e o truque de hoje, tá? Para aplicar na prática. Se você não entendeu nada, Marlene, pode falar comigo no direct que eu mando para você como é esse truque, tá? Não é muito difícil. Oi, Juana, boa tarde, tudo bom?
Mas vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa ou o áudio tá zerado, gente? Se o áudio tiver zerado, não tá ouvindo nada, me avisa aqui nos comentários, certo? Eu não tô vendo nenhum problema aqui pra mim, tá? Meu áudio pra mim tá ok. Não sei se pra vocês deu algum problema. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que foi meu microfone. Estão conseguindo entender melhor agora? Talvez tenha sido o microfone, Mariene. Que tava um pouco aqui apertadinho, tampado. Pode ser. Então, meninas, só repetindo aqui rapidinho o que a gente aprendeu hoje. Quando vocês forem fazer um movimento de esforço físico máximo, como sentar e levantar, subir escada e pegar peso, vocês vão crescer a coluna, contrair o abdômen e fazer o movimento na sequência, tá? Aí eu dei o exemplo do sentar e levantar. Cresce, contrai a barriga bem forte e aí faz uma força também no glúteo, né, no bumbum, contrai ativamente, para ele também ajudar o joelho a fazer esse movimento de levantar, certo? E aí vocês vão conseguir diminuir o desgaste do joelho nesse momento. E sempre que for fazer esse tipo de movimento, tá bom? Espero que agora vocês tenham escutado direitinho para não perder a live de hoje. Não tô vendo mais nenhum comentário aqui, então deve ter dado certo, né? Então, meninas, é isso. Minha live hoje foi bem rápida e meio que improvisada, porque realmente eu tô cheia de pedreiro aqui em casa hoje ainda. Não me livro dessa saga nem tão cedo, 2 semanas já nesse sofrimento. Mas espero que quinta-feira dê tudo certo e a gente possa voltar à live normal com áudio melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui a Marlene. Agora eu consegui ouvir, obrigada. Ah, que bom, Marlene. Graças a Deus. Não queria que vocês perdessem a aulinha de hoje, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, meninas, basta falar comigo no direct, no Messenger do Face, ou podem deixar aqui também nos comentários, que eu sempre respondo quando vejo, tá? E aconselho a fazer a lista dos movimentos e já começa a implementar hoje. Começa a praticar hoje, principalmente o senta, levanta. Recomendo começar agora, por 2 motivos. Primeiro, vocês podem acabar esquecendo como é que faz, e aí acabar deixando de aplicar uma coisa tão prática como essa, que vale tanto. E o segundo é realmente treinar para você sentir na pele a diferença. Que realmente, se você fizer certo, concentrada, vai fazer diferença no seu dia a dia. Você vai sentir, tá? Ok, meninas. Então, o recadinho de hoje está dado. Até a live de quinta-feira, se Deus quiser, às 4 horas da tarde em ponto. Vejo vocês lá. Um beijo e até a próxima.